Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade ao livro de João. Terminamos na semana passada o estudo do primeiro capítulo de João. Vimos várias coisas interessantes e hoje nós vamos dar continuidade lendo o capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Vamos verificar. A palavra nos diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tinha acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio de seus sinais em Caná de Galileia. Manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esses versículos 1 a 11 registram o primeiro sinal de Jesus, transformando água em vinho em Caná. Esse milagre significa a transformação da velha ordem, simbolizada pelos jarros de pedra de água, ou para a água. Eles eram usados no cerimonial de purificação de acordo com o versículo 6 que nós vimos, onde o vinho simboliza a vida eterna no reino de Deus, através de Jesus Cristo, conforme você pode ver em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aproveite também para ver Isaías capítulo 25, dos versículos 6 a 9. Vamos dar um destaque especial nos primeiros versículos, de 1 a 3. No versículo 3, aparece essa palavra vinho. É o termo normal empregado no Novo Testamento para uma bebida fermentada. Paulo o usa quando diz: não vos embriagueis com vinho, conforme registrado no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nesse versículo, trata-se de algo mais do que mera proibição de embriaguez. Paulo se refere, provavelmente, a uma forma orgiástica de adoração, tal como a praticada no culto a Dionísio ou Baco, o deus do vinho. O ritual a Dionísio seguia vários estágios de embriaguez, todos como incorporações da divindade nos participantes, inspirando profecia, dança frenética e música. Tal culto é chamado por Paulo de dissolução. No versículo 4 a 10, nós destacamos no versículo 4 uma palavra que nos chama a atenção. Jesus Cristo se dirige à sua própria mãe com a expressão mulher. Ao contrário que se possa parecer, esse modo de falar é um modo respeitoso de dirigir-se a uma mulher,
naquela cultura. E é como Jesus normalmente se dirige às mulheres com que ele teve algum contato. Você pode verificar isso no próprio livro de João, capítulo 4, versículo 21, e ainda em João, capítulo 8, versículo 10. Nesse mesmo versículo 4, ainda aparece uma pergunta: que tenho eu contigo? Palavra de Jesus. Jesus atende o pedido de Maria, não por ela ser sua mãe, mas o faz como parte da sua obra messiânica. Isso indica que o papel especial de Maria, como mãe de Jesus, não lhe deu autoridade para intervir na carreira do filho. Ainda no versículo 4, Jesus começa a relacionar-se à sua própria vinda ao mundo. Minha hora, diz ele. Geralmente, a hora de Jesus refere-se ao tempo do seu sofrimento e morte. Você pode confirmar isso? Em João capítulo 12, versículo 27. Aqui, Jesus está afirmando que ele, e não Maria, deve determinar a agenda do seu ministério terreno. No versículo 11, o último versículo que nós vimos há pouco, é a primeira coisa que aparece, que ele manifestou a sua glória. O tema da glória de Cristo já tinha sido introduzido, conforme nós vimos em João capítulo 1, versículo 14. No Antigo Testamento, Deus manifestou sua glória em vários eventos miraculosos. E o comentário de João indica que ele quer que os seus leitores reconheçam a divindade de Jesus. Ainda no versículo 11, completa: e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 23, nós podemos ler que, estando eles em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, onde se revela o propósito de João escrever este livro que nós estamos estudando hoje. Vamos ver agora dos versículos 12 a 23 e observar os tesouros que nós podemos encontrar nesses versículos. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se eu vos falar? Desculpe, peguei o livro errado. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 2, versículo 12 a 23. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isto, e disseram na Escritura, e creram, melhor dizendo, na Escritura e na palavra de Deus.
Vamos ver aqui, nesses versículos de 12 a 23 que acabamos de ler, que Jesus é a expressão final daquilo que era uma sombra no Antigo Testamento. Conforme você pode observar, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Aqui, João indica que Deus está presente em Cristo. O templo de Jerusalém podia ser destruído, mas não o templo que Jesus reconstruiria em 3 dias. Seu próprio corpo, que ressurgiria dentre os mortos. O registro feito por João da purificação do templo, imediatamente depois do milagre de Caná, registrado em João capítulo 2, de 1 a 11, que nós lemos há pouco, oferece uma importante chave para todo o ministério de Jesus. Neste evento, é assinalada a substituição da antiga ordem, ou seja, água para a purificação cerimonial do templo de Herodes, pela nova ordem, ou seja, o vinho da salvação, conforme lemos em Isaías capítulo 25, do versículo 6 a 9, e o Cordeiro ressurreto, conforme vemos no Novo Testamento, observando o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Mateus, Marcos e Lucas registram a purificação do templo como tendo ocorrido na semana da crucificação de Jesus. Apesar de algumas semelhanças, essas purificações serão melhores vistas como incidentes diferentes. Observe Marcos capítulo 11, versículo 15, que você vai observar ainda que Jesus, a respeito da destruição do templo, é falada e registrada por João no versículo 19 e no capítulo 2, e que talvez tenha sido a base para a acusação por parte das falsas testemunhas contra Cristo, conforme Mateus registra no capítulo 26, versículo 61, e ainda para o comentário zombeteiro de alguns espectadores da cena da crucificação. Vejamos Mateus capítulo 27 e 40, Oséias capítulo 3, onde nos primeiros evangelhos confirmam o caráter histórico da narrativa de João. É um eco do mesmo pensamento e é encontrado na acusação contra o próprio Estevão, registrado em Atos capítulo 6, versículo 14. No versículo 12, aparece uma expressão aí importante. Seus irmãos. Essa expressão, seus irmãos, é encontrada também em Mateus capítulo 12, versículo 46, em Lucas capítulo 8, versículo 19. A família de Jesus, exceto José, seu pai, que já tinha falecido, é mencionada. Nos versículos 13 até o 19, nós vemos especialmente no versículo 15 a expressão azorrague de cordas, onde Jesus cumpre a profecia registrada em Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 4. Ele entra repentinamente no templo e purifica os filhos de Levi, numa demonstração do seu zelo por Deus e por manter santas as ordenações do Senhor. Os seus discípulos, nesse caso, se lembraram no versículo 17, e o que está escrito no Salmo 69, versículo 9. No versículo 20, aparece uma data, 46 anos. A frase em si mesmo não indica se o templo estava acabado ou se ainda estava em construção após esses anos. O historiador judeu do século I, Joséfo, diz que a construção começou no 18º ano de Herodes, o Grande, cerca de 19 anos antes de Cristo, e não acabou até o reinado de Herodes Agripa, em 63 depois de Cristo.
e que indica que ele estava em andamento no tempo de Jesus. Não havia ainda terminado. Ainda no versículo 20, aparece a resposta dos judeus. E tu, em 3 dias, o levantarás? Os judeus e os discípulos de Jesus entenderam mal a ambígua afirmação de Jesus. Uma tal má compreensão inicial é comum no Evangelho de João. Como vemos com Nicodemos, no capítulo 3, do versículo 4, do Evangelho. Como vemos ainda que Jesus recebeu, que os que receberam Jesus são levados à plena compreensão, mas os que rejeitam a Jesus permanecem na má compreensão. No versículo 22, a expressão lembraram-se os seus discípulos. Durante a instrução final dada a seus discípulos nesses 3 anos, antes da sua prisão, Jesus prometeu que aquilo que lhes havia ensinado seria trazido à lembrança pelo Espírito Santo, conforme registrado em João capítulo 14, versículo 25 e 26. A capacidade de prever eventos, de outro modo não conhecíveis, é evidência da autoridade divina. Isso aplica-se às profecias do Antigo Testamento e às predições feitas por Jesus, especialmente a respeito da sua própria ressurreição. Vamos verificar ainda o versículo 23. Creram em seu nome. Qual a importância dessa declaração? Nos tempos bíblicos, o nome sumariava o caráter, a atividade e o lugar de uma pessoa no propósito de Deus. A fé que tinham aqueles que são mencionados aqui permaneceu superficial, porque eles chegaram a ela somente por causa dos sinais que viram. Por esta razão, Jesus não confiava neles, como revela o versículo 24, que diz, versículo 24 e 25. Vamos lê-los. Estamos lendo João capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Embora Jesus não exercesse a divina consciência nos dias da sua carne, conforme nós vemos em João capítulo 11, versículo 34, ele frequentemente revelava conhecimento sobrenatural importante para a sua obra redentora, que indicava o divino endosso das suas reivindicações e a missão, de acordo com o que nós vemos em João capítulo 1, versículo 48, e em Mateus capítulo 9, versículo 4. Nós vamos terminar, ou vamos ficar por aqui nessa semana. Semana que vem nós vamos começar no capítulo 3. Mais uma vez, eu recomendo que você invista algum tempo da sua vida na leitura desses versículos que nós indicamos aqui. Tenho certeza que você vai ter experiências maravilhosas. E aproveite também para compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas que você gostaria que chegassem também a esse entendimento. Fique com Deus, boa semana e que Deus abençoe a todos.